Boa noite a todos que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos demais irmãos que aqui participam desse encontro fraterno, ocasião em que rogamos ao Pai a misericórdia e bênção pela oportunidade de estarmos reunidos para o estudo, o aprendizado, o aprimoramento dos nossos conhecimentos, da doutrina consoladora, que nos revela e nos conduz ao caminho da esperança na seara do bem. Nesta noite estaremos participando da 132ª palestra online, desta feita com o nosso irmão Carlos Sá, diretamente de Brasília, trabalhador da FEB, já companheiro da casa, já fez várias palestras entre nós. E para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria ao nosso irmão Rogério para que faça a prece inicial. Boa noite, meus amigos e amigas. Pedimos a Deus que nos ilumine e a Jesus também, para a gente poder assimilar e praticar os conhecimentos e os ensinamentos que seu Carlos vai nos passar. E pedimos a todos que rezemos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim passamos a palavra para o seu Luiz, que está dirigindo a palestra de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a espiritualidade amiga que sempre assessora os trabalhos da casa, passamos a palavra para o nosso irmão Carlos, que vai falar sobre há espíritos. Muita paz, Carlos. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. E que as bênçãos do mais alto possam alcançar-nos a intimidade dos corações, alicerçando em nós a base de confiança e fé que nos movimenta para a frente e para o alto. A doutrina dos espíritos, em tão boa hora chegada, teve na sua apresentação as manifestações de vários espíritos de uma falange superior, do chamado Espírito Verdade, que, em socorro da nossa indigência moral e espiritual, veio trazer-nos ensinamentos extraordinários a respeito da nossa natureza, ou seja, da natureza espiritual de cada um de nós. Inicialmente, algumas dúvidas surgiram, algumas indiferenças se fizeram notar. A incredulidade tentava se manifestar em oposição a uma realidade nova que surgia para os homens. Porquanto, não havendo ainda ocorrido a forma didática e pedagógica de comunicabilidade entre os dois planos da vida, entendeu a administração superior, dirigida por Jesus, que essas manifestações deveriam se tornar ostensivas, fazendo com que os homens se intrigassem, se questionassem, se indagassem em torno de fenômenos inusitados, fenômenos até então não ocorridos, como objetos pairando no ar, escritas sem mãos visíveis, ocorrendo nas paredes das edificações,
e tantas outras maneiras ostensivas que a espiritualidade utilizou para despertar nos homens essa realidade nova, essa revelação terceira, a revelação espírita. Eram indivíduos voltados aos estudos da ciência, da filosofia, da pedagogia, que se importaram com essas manifestações ostensivas surgidas de inopino e de forma quase que sistemática em todos os quadrantes da Terra. Homens de escola, pensadores primorosos, intrigados com estas manifestações desconhecidas, debruçaram-se sobre o assunto. Dentre estes, sobressaía-se a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, emérito professor, reconhecido por seus dotes de inteligência e de cultura e de seriedade comportamental, que, vislumbrando aqueles fenômenos, observando os fenômenos, estudioso que era da física, da eletricidade, dos fenômenos magnéticos, entendia que aqueles objetos estavam sendo sustentados por vibrações eletromagnéticas. Mas começaram a surgir, começaram a ocorrer outros fenômenos não catalogados. E as mesas se movimentavam, as cadeiras se movimentavam, e instigados por indivíduos curiosos, não nutridos de muita seriedade, iniciou-se uma interlocução entre os homens e esses fenômenos. Quando esses fenômenos, através de pancadas, sugeriram a criação de um alfabeto que ficou conhecido como tipologia, ou seja, um alfabeto, uma pancada era a letra A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra C e assim sucessivamente. Este alfabeto, ainda insciente, permitiu que, através dessa linguagem das pancadas, houvesse uma comunicação, um entendimento, um diálogo entre os homens e essas figuras de inteligência ainda não identificadas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, no concerto dos seus estudos e observações, reconhecia a natureza desses fenômenos como funções do eletromagnetismo, do conjunto dos fluidos e de outros elementos da natureza que facultariam a movimentação dos objetos. Interessou-se pelo fenômeno, estudou inicialmente e, sabedor da sua natureza, desinteressou-se. Certo dia, entretanto, procurado em sua residência por um dos seus confrades, estudiosos também, que o convidava para retornar às sessões das chamadas batidas, declinou do convite, naturalmente, sabedor de que aquele fenômeno físico já estava suficientemente catalogado. Ao que o seu interlocutor aduziu que as pancadas estavam respondendo perguntas. De imediato, a acuidade de raciocínio de Hippolyte Léon Denisard Rivail
defrontou-se com uma outra realidade, um processo inteligente, e argumentou consigo próprio: mesas não têm cérebro, nem nervos, e, consequentemente, não podem responder perguntas. Estou diante de um fenômeno inteligente. E aí consentiu em participar dessas sessões. E lá chegando, como convidado, aguardou a oportunidade de lhe ser concedida a palavra. E, ao ser-lhe concedida a palavra, Hippolyte Léon Denisard Rivaio não questionou perguntas secundárias ou ociosas, como as que frequentemente eram feitas, do tipo: qual o meu nome? Qual o meu endereço? Qual minha profissão? Perguntas rigorosamente ociosas. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, dirigindo-se à mesa, indagou: quem sois? Ele sabia que estava diante de um fenômeno inteligente e que haveria uma individualidade capaz de responder-lhe, o que de fato aconteceu. E a mesa, através da tipologia, o sinal das pancadas, respondeu: um espírito. Iniciava-se ali a interlocução interminável, infinita e eterna, entre o mundo espiritual e o plano físico da vida. Através de critérios metodológicos rigorosos, Hippolyte Léon Denisard Rivaio organizou uma série de questões e as distribuiu em diversas localidades do mundo a indivíduos com os quais mantinha correspondência regular, desejando receber de uma comunidade infinita respostas às questões propostas. E dessa forma, ele construía o alicerce da doutrina espírita entre os homens. Seguia-se o trabalho, avançava o trabalho. E Hippolyte Léon Denisard Rivaio, não querendo que a doutrina, os fundamentos da doutrina, fossem aceitos pelo grande público em virtude do seu nome ser conhecido, adotou um pseudônimo que, segundo informações que lhes foram trazidas pela espiritualidade, era de um nome que ele tinha envergado numa encarnação entre os druidas, em meados do milênio que se findava. Nessa oportunidade, então, surgiram indagações que exigiam respostas a respeito da comunicabilidade, da organização dessa comunicabilidade, do interface entre os homens e os espíritos. E aí veio o livro dos médiuns, onde o objeto da nossa palestra de hoje intitula o capítulo 1º do livro dos médiuns, sob o nome Há Espíritos. Essa indagação, no 1º capítulo do livro dos médiuns, nos traz prontamente a virtude intelectual de Kardec, a segurança moral para conduzir os seus estudos. Porque quando ele indaga a espíritos, ele entra no fulcro da questão. Aquelas comunicações seriam, de fato, de espíritos, isto no sentido de instruir o público, de instruir o leigo, de informar
a legitimidade dos fenômenos dos quais ele era intermediário. Quando ele indaga a espíritos, nós observamos que ali ele respondia, de início, às dúvidas existentes em torno do assunto, porque é impressionante afirmar que ainda hoje, em pleno século XXI da era cristã, existem indivíduos que não acreditam na existência dos espíritos, sendo eles mesmos espíritos encarnados. É peculiar, é curioso, é interessante. É um capítulo à parte da psicologia. Quando ele indaga a espíritos, ele se interessava em atender àquelas dúvidas pertinentes aos indivíduos que duvidavam, inclusive, da própria natureza espiritual, perdão, de suas próprias existências. Ora, eu sou inteligente, eu questiono, eu indago, eu formulo, eu respondo. Consequentemente, eu sou dotado de algum talento, de alguma performance, ao que chamamos de inteligência. Quando Kardec se dispôs a responder frontalmente estas questões para os que tinham dúvidas, ele ali demonstrava claramente absoluta convicção daquilo que se propunha expor. Mas, de uma maneira didática, ele indagava as perguntas e as dúvidas dos circunstantes. E, no decorrer das suas observações, ele entendia que aquela dúvida precisava ser esclarecida, diluída, através de demonstrações cabais, indiscutíveis, insofismáveis, de que existia um princípio inteligente em torno da criatura, que, sendo também partícipe daquele princípio, encontrava-se momentaneamente isolada através dos processos reencarnatórios que nos trazem restrições às aptidões que trazemos cada um de nós. Ao atender isto, Kardec começou a investigar as intervenções dessas inteligências no mundo corpóreo, como já frisamos anteriormente, através de escritas diretas nas paredes, em papéis, em tecidos, em diversos meios, em que se mostrava aquela inteligência atuando, falando, se apresentando. E, dessa forma, ele queria fazer com que não surgisse, não existisse dúvidas em torno da existência dessas inteligências chamadas espíritos. Era um propósito ousado, porque, em meados do século XIX, havia doutrinas filosóficas materialistas que se difundiam mundo afora, tentando desmentir a existência do espírito e trazendo para as manifestações da natureza apenas e exclusivamente as aptidões das inteligências humanas. Em meados deste século, quase que concomitantemente à edição do Livro dos Espíritos, surgia na natureza filosófica do planeta a dialética materialista,
de Karl Marx, um contraponto à doutrina dos espíritos que se oferecia em revelações extraordinárias à humanidade. Era um conflito de interesses e era um conflito de ângulos de observação. E Kardec, já com o pseudônimo adotado, tinha lucidez suficiente para perceber que a sua obra deveria agigantar-se, a fim de mostrar à humanidade a infalibilidade das comunicações entre os espíritos e os homens. Ou seja, elas existiam sem falhas. Elas existiam. A natureza das comunicações e a qualidade era outra coisa. Era outro diapasão. Mas o fenômeno era indiscutível e indesmentível. E por esta razão, a coragem moral de Kardec inicia a obra O Livro dos Médiuns com indagação peremptória. Há espíritos? Os negacionistas ou duvidosos já não teriam mais subsídios e bases suficientes para as suas negativas, desmentir a existência dos espíritos como seres inteligentes do universo, criados por Deus dentro do princípio universal do pensamento. Dessa forma, ele adentra na introdução do livro as comprovações dessas intervenções, a grande maioria espontâneas, sem que ninguém arguísse ou indagasse. Espontaneamente os espíritos vinham revelar, vinham informar, vinham instruir os homens acerca de fenômenos além da natureza corpórea que desfrutavam. Nesse aluvião de notícias, de informações, era necessário que um gênio da humanidade pudesse catalogar, organizar, dar método a esse aluvião de informações, algumas indagadas e outras espontâneas. Nesse momento que abro um parêntese, no sentido de reafirmar a grandiosidade da capacidade espiritual de Allan Kardec, que ele permitiu, naquela enormidade de instruções, naquele volume incomensurável de informações, catalogar, organizar, dar método ao conhecimento e à difusão dessa doutrina exponencial que nós chamamos de doutrina espírita. Allan Kardec, diante do volume assombroso de informações e notícias, teve o vislumbre, o descortino, de identificar que a doutrina não poderia ser apenas exposta e oferecida através de livros dados e impressos, porque seria um volume enorme pela multiplicidade dos assuntos que deveriam estar separados por compêndios, por natureza. Teve Kardec a genialidade
de distribuir o conhecimento doutrinário através de edições periódicas, mensais, daquilo que ele chamou de Revista Espírita. E tinha Kardec uma ideia, uma noção, um conhecimento tão aprofundado da natureza dessas comunicações, que ao organizar a Revista Espírita, cujo primeiro número foi editado em janeiro de 1858, dá-lhe o subtítulo de Jornal de Estudos Psicológicos. Só um gênio vislumbraria, naquele aluvião de informações e fenômenos. Eram materializações, era um deslocamento de objetos, era o fogo que parecia queimar os objetos e não queimavam. A descrição desses fenômenos é intensa e imensa. E ele, então, trouxe tudo aquilo para os arraiais psicológicos da humanidade. Porque é dentro da psique, do psiquismo, que encontra-se a sede da nossa existência inteligente. Ao assim denominar a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Kardec já direcionava todo o compêndio, todo o conteúdo dos ensinos vigentes e dos futuros à indumentária espiritual do ser humano. Quando, na organização dessas observações, Kardec aprimorou-se no sentido de orientar-nos no tocante à identificação. A identificação das individualidades comunicantes, dos espíritos comunicantes. E não apenas a sua identificação, mas, sobretudo, a sua índole moral. Kardec compilou estudos e observações que nos mostravam, às vezes, indivíduos sem expressão histórica ou sem expressão social, oferecendo conteúdos doutrinários ricos em mananciais de moralidade cristã, ricos em mananciais de filosofias, de estudos da matemática e de outras ciências correlatas. Ele trouxe-nos, através desse esforço magistral, a maneira lógica e sensata de observarmos as mensagens que, porventura, nos cheguem às mãos, através da natureza da linguagem, que pode ser uma linguagem comum, mas que traga um conteúdo de elevação moral importante. Diferentemente daquelas mensagens em linguagem pomposa, rica de vocabulário, mas vazias de conteúdo moral. E nós todos ainda hoje continuamos bombardeados pelos espíritos circunstantes, que nos trazem, através de todos os canais do psiquismo, suas informações, suas notícias, suas mensagens, suas instruções, seus ensinamentos. Como separar, avaliar, por critérios lógicos, a qualidade dessas mensagens, a fim de dispensarmos as ociosas, sem prejuízo de desprezarmos aquelas que são valiosas. Tudo isto em O Livro dos Médiuns,
Allan Kardec nos faz propostas reluzentes, com ensinos práticos, de experiências vivenciadas, no tocante ao discernimento adequado do conteúdo das mensagens que chegam até hoje aos borbotões para nós. Sensato. Sensato, dizia ele, é preferível desprezar mensagens boas a aceitar uma que seja má. Essa era a lógica cartesiana de Allan Kardec. Porque as mensagens boas, elas proliferam, elas se multiplicam, elas se repetem e oportunamente poderiam ser objeto de atenção e acolhimento. Mas a mensagem má, acolhida, já deixaria o seu veneno, o seu infortúnio, a sua má-fé, o seu conteúdo equivocado, que com certeza traria perturbação ao conjunto dos ensinos. Nós temos aí, em alusão a Kardec, esta segurança com que ele se pronunciava e trabalhava em torno da doutrina espírita, do Consolador que Jesus prometera para os homens. Avançava ele de conformidade com os avanços da ciência. Por quê? É um comentário paralelo. Para que a doutrina dos espíritos pudesse ser apresentada à humanidade, era exigido, era pertinente que o indivíduo, o ser humano, estivesse apto a discernir das comunicações recebidas, da sua natureza, esta revelação. Imaginemos, à guisa de exemplificação, que o Consolador tivesse chegado à Terra em meados do século XV, por volta de 1400 e pouco. Não encontraria no conhecimento da inteligência humana elementos capazes de permitir àquela humanidade daquela época a assimilação desses fenômenos que se fundamentavam na imaterialidade da vida, que se fundamentavam no concerto do plano espiritual da vida, para uma humanidade que ainda discutia, naquela ocasião, a esfericidade da Terra, quando muitos admitiam que a Terra era plana e chata. E não vamos adentrar nessas especulações, mas todos sabemos que só com o advento das circunnavegações do século XVI, através de Fernão de Magalhães, de Fernão de Noronha, é que a humanidade conseguiu entender que estava habitando uma esfera que circulava no cosmos em torno do eixo do Sol. A doutrina espírita não poderia chegar naquela oportunidade, porque os seus fundamentos mais elevados exigiriam da criatura humana uma capacidade intelectual de assimilação dos seus postulados, da sua natureza, dessa revelação magistral. É visível claramente como era necessário e indispensável que o tempo, organizando o pensamento, o conhecimento, a dilatação da inteligência humana, permitisse à criatura humana
as condições mínimas essenciais para a assimilação da doutrina. Interessante a misericórdia do amor de Deus, a metodologia do Cristo, tudo atendendo a tempo e hora, para que não haja desperdício ou inclinações indesejáveis na capacidade da criatura em seu aprendizado de vida eterna. É interessante salientar que, por isso mesmo, eram indispensáveis que estes fatos se sucedessem século a século, numa sequência praticamente interminável de fenômenos e de registros de conhecimento, mudando a essência íntima do pensamento humano nas modificações filosóficas que aconteceram no decurso destes séculos, não apenas lastreados pelas descobertas marítimas, pelos novos continentes que surgiam ao conhecimento do homem, mas também nas figuras exponenciais de alguns filósofos, pensadores, que trazendo para a humanidade novos vislumbres de compreensão dos fatos e dos fenômenos, pudesse, alargando a capacidade intelectiva do ser humano, facultar-lhe a assimilação adequada do Consolador em sua revelação entre nós. Não podemos nos furtar dessa compreensão, desse entendimento, e nos felicitarmos a nós, que na presente encarnação, com o esquecimento do passado, somos obsequiados, somos privilegiados por uma enormidade de informações, de instruções, oferecendo-nos um aprendizado elástico e amplo em torno da nossa natureza e da razão e do porquê do ser e da vida. Como tudo é trazido de forma natural, sem excessos, tudo parece simples quando nós nos beneficiamos dessas condições. Mas se fôssemos avaliar o conjunto dos esforços, das lutas, das tremendas lutas que os nossos antepassados empreenderam, a fim de nos facultar e permitir o recebimento deste tesouro incalculável, deveríamos nos curvar reverentes, primeiramente a Deus e ao Cristo, e em segundo plano a estes heróis do pensamento, que coligindo, organizando, praticamente diluindo esse manancial de ensinos que nós nem sequer temos condição de avaliar, porque somos detentores hoje de uma enormidade de conhecimento. Enorme. E não apenas de conhecimento, mas de experiência, de vivência. Quando nos dirigimos a um interruptor de luz e acendemos uma lâmpada, é tão corriqueiro, é tão comum, nem damos valor àquilo. Mas aquele interruptor, na sua simplicidade de funcionamento, é o repositório
de uma enormidade de experiências, de aprendizados, de estudos, de sacrifícios, de dezenas, de centenas, de milhares de indivíduos que, no decurso dos séculos, se debruçaram em seus estudos e experiências, nos seus trabalhos de pesquisa, para que pudéssemos culminar no século XXI com um interruptor oferecendo-nos luminosidade ambiente. É assim que a doutrina espírita nos instrui e nos educa, para termos respeito, consideração a todos esses favores que fazem parte de nossas existências e dos quais recebemos os efeitos, muitas vezes sem sequer termos noção de gratidão para todos aqueles que, com seus sacrifícios, nos permitiram isto. Allan Kardec, ao instruir o Livro dos Médiuns, já era portador de um conhecimento avantajado, como todos os demais contemporâneos seus, mas reunia em si um propósito de servir, de amar, de ser útil a todas as criaturas indistintamente. Essa diferença moral permitiu que ele fosse o intermediário do Consolador entre nós, nos seus compêndios, nos seus estudos, nas suas publicações, e dando-nos exemplo marcante, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, quando suscita uma indagação polêmica a espíritos, e nós podemos observar que, a partir dessa indagação, ele instigava, provocava o discernimento, a inteligência, as tendências morais dos indivíduos em torno deste tema indispensável a nós, que somos espíritos, seres pensantes, inteligentes. Quando fez essa indagação e viu os desdobramentos subsequentes nas suas observações, ainda dentro desse primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, nós vamos observar que Kardec nos oferece, aí na sequência dos seus momentos de apresentação, um fenômeno articulado, inteligente, que ele tornou metódico para o prosseguimento do enriquecimento da revelação espírita, que é a mediunidade. A mediunidade que sempre esteve entre nós, nos exemplos de Joana d'Arc, inexplicável, sem que se apresente a sua epopeia à luz da mediunidade. A exemplo dos seguidores do Cristo, nas suas manifestações de cura dos doentes, dos enfermos. A exemplo do fenômeno Cristóvão Colombo, que a partir do nada tinha em si
através das influências espirituais dos seus mentores, a existência de um outro continente além-mar. São tantos os casos, são tantas as demonstrações inequívocas dessas manifestações assintosas da mediunidade, que nos perderíamos aqui no tempo e no espaço, enumerando-as e exemplificando-as. O objetivo nosso, através do tema que Kardec nos oferece no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, é exatamente levar a todos os que acreditam, e mais ainda aos que não acreditam, os elementos capazes deles responderem objetivamente às dúvidas. Evidentemente, aqueles que têm o interesse e seriedade nas descobertas da verdade. Não podemos nem devemos, absolutamente, impor a ninguém qualquer ideia, qualquer opinião. A doutrina espírita nos orienta e nos ensina a sermos propositores, indutores, indagadores, a fim de suscitar, através do fenômeno da curiosidade natural, as buscas que cada indivíduo de per si necessita encetar para a busca das suas verdades, das suas realidades. Em O Livro dos Médiuns, no prosseguimento da obra, todas essas indagações, todas essas dúvidas se encontram perfeitamente equacionadas, comprovadas, através de raciocínios lógicos, fundamentados, através da análise das experiências práticas, das comunicações recebidas, do plano espiritual para o plano material. E, muitas vezes, trazendo, em situações muito específicas, respostas para as dúvidas da ciência, até então irrespondidas, até então sem respostas, em auxílio à insuficiência do homem, em respeito aos esforços do homem. E nós temos, no fenômeno da penicilina, o amparo espiritual, oferecendo aos pesquisadores da ocasião instruções através de sonhos para a identificação de determinadas práticas, até então não realizadas. Nós estamos diante de um fenômeno tão abrangente, meus irmãos e minhas irmãs, tão grandioso, que ainda não temos, pelo menos eu, as condições mínimas necessárias à absoluta compreensão desses fenômenos. Somos aprendizes do primeiro ano da educação. E oxalá possamos merecer dos nossos orientadores e mestres as oportunidades de dilatação desse aprendizado, a fim de que possamos augurar, subir outros patamares da evolução e ombrearmos-nos aos nossos irmãos do caminho, que, sobrepujando as limitações que hoje temos,
conseguiram alçar-se a outros planos de conhecimento, de compreensão, de entendimento, e dando-nos as mãos, auxiliar-nos a prosseguir com eles na trajetória evolutiva que cada um de nós quer traçar, quer vivenciar. Há espíritos, se dúvidas existem, certamente são por indução da impertinência ou da negação de buscar saber. Os espíritos em redor de nós são como uma multidão invisível, imperceptível, na grande maioria dos casos, mas que influenciam os nossos atos muito mais do que podemos imaginar. Muito mais do que podemos imaginar. Na ocasião desta tarefa, por exemplo, não resta a menor dúvida que as induções, orientações, insinuações e instruções partidas dos espíritos serviram de acomodação à nossa oratória, à verbalização das ideias, ao conjunto dos fatores de discussão e argumentação. Não estamos a sós, embora aparentemente estejamos. E por esta razão, é justo que nos demoremos, o mínimo que seja, em gratidão a esses emissários do amor, que se unindo a nós, a este que vos fala e a vós outros que atentos nos ouvem, organizando todo um conteúdo de ensinamentos que vem do alto para sedimentar-se em nossos corações, confortando-nos e, ao mesmo tempo, fortalecendo-nos nas lutas árduas que todos temos que travar, na superação dos nossos óbices, das nossas insuficiências, das nossas imperfeições. Eu rogo ao mais alto que nos ampare, que nos fortaleça, que nos indique os caminhos e as práticas melhores para cada um de nós, na sequência das experiências que cada um de nós tem que perpetrar. E formulo a todos, do meu coração, votos de muita paz e que o Cristo nos abençoe a todos. Obrigado. Muito bem, Carlos. Mais uma vez, felizes com sua presença, com suas palavras elucidativas, de crescimento para todos nós. E para a nossa plateia, obviamente, essa interrogação há espíritos não vai existir. Pelo que nós já conhecemos, não há questionamento sobre isso, né? Para outros externos, poderá ainda acontecer essa dúvida, mas o tempo será o mentor para eles, o professor de cada um de nós, o tempo vai ajudar ao entendimento, né? Mas estamos agradecidos por você estar aqui e recuperado da sua saúde, graças a Deus. Graças a Deus, Viu? Trazendo-nos sempre esse ensinamento profundo. E pediria a você que fizesse a prece de encerramento da nossa noite de luz abençoada. Posso fazer? Sim. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não há palavras capazes de explicitar a nossa gratidão a Ti, Senhor.
mas nos dirigimos a Ti pelos canais do sentimento, que fala com eloquência daquilo que nutre nossas almas deste instante. Reverentes a Ti, Senhor, ao Teu ensinamento, ao Teu amparo, nós nos dirigimos ao Teu coração augusto, suplicando-Te, Senhor, forças, bênçãos, coragem para os sofridos da terra, de todas as dimensões, latitudes, de todas as naturezas, Senhor. Só o Teu coração misericordioso pode aquietar as nossas dores e enxugar as nossas lágrimas. Somos tantos, Jesus, os caminheiros em desordem, em desalento, em desilusão. E tanto necessitamos, Jesus, deste amparo, que Te rogamos ainda mais uma vez. A presença amorosa dos Teus benfeitores em favor de todos nós, em particular daqueles que se encontram em estado de desesperação, Jesus. Dá-lhes alento, Senhor. Dá-lhes a compreensão, o entendimento e a conformação, a fim de que, restaurados momentaneamente, possam reencetar caminhada em novos caminhos, alvitrando novas diretrizes de vida e de propósitos contigo. Ajuda-nos, Jesus, a ajudá-los como pudermos. E recebe mais uma vez a nossa gratidão inominada, dando-nos a Tua permissão para que em Teu nome santo possamos encerrar as nossas atividades espíritas desta noite, com a Tua bênção e a Tua paz, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, para aqueles irmãos que estão sob tratamento, por favor, mantenham-se harmonizados, para que tenham proveito o trabalho que será feito doravante até às 9h30 da noite. Mais uma vez agradecidos ao nosso irmão Carlos. Uma boa noite a todos, um feliz domingo, e para a semana estaremos aqui, se Deus quiser. Muita paz para todos. Seja.